e advogado especializado no mercado imobiliário. Bem-vindo, Ricardo. Muito boa noite, prazer estar aqui. Agradeço os amigos que conheci hoje da Associação dos Corretores aqui de Sete Lagoas. A Bianca, pelo que ela comentou comigo, ela é delegada do Sindimóveis aqui, Bianca. Representa o Sindimóveis aqui na cidade de Sete Lagoas. Muito obrigado pela presença, tá? E falar de responsabilidade civil é sempre muito difícil. Meus colegas advogados aqui presentes, presidente da Ordem, meu colega da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, né, porque aqui é mista a comissão. Falar de responsabilidade civil não é fácil, principalmente nos dias de hoje. E para a gente florear um pouquinho o assunto, a gente traz dessa forma, 10 maneiras inusitadas, porque nós vamos falar exatamente de 10 decisões judiciais em que os profissionais, por terem falhado no cumprimento de suas obrigações, foram condenados de forma solidária, ou seja, junto com o vendedor ou junto com o comprador, a indenizar e a devolver aquilo que recebeu a título de comissão. Preciso também aproveitar a presença da Ordem para fazer a defesa, presidente. A gente não fala não pode, a gente fala assim, poder pode, mas depois a gente ganha mais, né, colega? Depois que faz errado a gente cobra mais caro, não é assim? Se puder ouvir antes, melhor, mas se ouvir depois nós cobramos mais caro e agradecemos. E nós vivemos hoje um momento diferente de mercado, né? Um mundo aí que alguns chamam de 4.0, já ouviu falar? Né? Que tudo é diferente, que os jovens são diferentes, a geração é outra. A gente estava conversando hoje no carro vindo para cá a respeito de pessoas, os jovens hoje em dia, eles não querem mais comprar nada. Era a geração do ter e agora é a geração do usufruir. Né? Então, percebendo essas mudanças no mercado, startups, empresas novas começaram a ganhar esses consumidores. Criaram agora o Unidas Flex, por exemplo. Para que você vai comprar carro, pagar IPVA, pagar pneu, se você pode ter o seu carro 0 km que eu compro para você e te alugo? Né? Para que você vai fazer um investimento num imóvel de um quarto, se você pode morar, né, presidente, como você disse hoje, num de 8 pagando aluguel, né? Foi a conversa que a gente teve. Então, nós vivemos um mercado, uma era onde as pessoas têm muita informação, e nós, enquanto profissionais, não podemos permitir nunca que eles tenham mais informações que a gente. Então, é por isso que o Conselho bate muito nessa tecla do projeto Capacitar, que foi criado pelo presidente Newton Marques, de dizer que o corretor precisa estar à frente do seu cliente. Aquele que nós conversamos aqui, a Associação Tirador de Pedido, lá dos plantões, esse não tem mais vez no mercado. Aquele corretor que senta na imobiliária, preenche a ficha com o nome dele na lista, lá na fila de chegada, e aguarda o dia todo um telefonema para ele atender, esse também não tem para onde ir. Porque todas as informações que você poderia dar àquele cliente a respeito do imóvel, ele já teve no site. Então ele quer saber mais, até onde você pode chegar, oferecer que tipo de informação para ele. Saber que o imóvel tem 2 quartos, ele já viu. Que o piso é em parquet paulista, ele já viu. Ele viu pela internet. O que ele quer de você é outra coisa. Ele quer de você informação. Por isso que eu falo sempre isso. O que o corretor vende no final das contas? E é para falar de o que não devemos fazer que vim aqui hoje. Que tipo de corretor você é? E não pode rir, porque vocês já viram desses, tá? Vocês já viram desses profissionais por aí? Ou não? Só uma pinturinha e o imóvel está novo. Quem nunca disse isso e encontrou aquilo? A garagem é super tranquila. Se você for bom de volante, até um carro um pouco maior você consegue colocar. E encontrou isso. Cabem 2, inclusive.
não é assim? Dependendo do tamanho. O imóvel tem uma planta ótima, cômodos amplos, foi muito bem planejado. Não pode rir, nem lembrar de ninguém, nem apontar para o colega, que é feio. Tá? Porque daqui eu percebo. Eu vi isso olhando para ele. O corretor que sabe tudo o que vai acontecer no futuro promete coisas para o cliente que ele não pode assegurar. O imóvel tem vista definitiva. Para onde? É definitiva de fato, mas há algo à frente. Somente imóveis de alto padrão serão erguidos nesse condomínio fechado, que todo mundo vendeu como condomínio fechado ao longo da vida inteira, e eles não existiam, né, doutor? Só agora, com a nova regulamentação legal, é que os condomínios fechados foram regulamentados, enfim. Criavam-se associações de moradores para gerir aqueles condomínios, uma figura jurídica atípica, porque não existia lei que tratava dos condomínios de lote, que eles são chamados hoje. Então a gente precisa ter informação. Os de alto padrão normalmente não são assim, pelo menos aqueles que eu procuro para comprar. Aliás, para alugar, porque eu sou da geração também que a gente quer usufruir, porque eu sou jovem. Falou ali de tablita, plano tablita que eu conheço só o picolé daqui bom, né? Zélia Cardoso, eu ouvi dizer. O corretor positivo, o mais perigoso, ele é muito dinâmico, ele corre atrás, ele é trabalhador, ele está motivado, mas ele é um desconhecedor daquilo que faz. Motivação sem conhecimento é uma tragédia. A documentação do imóvel está toda certinha. Apareceu só uma palavrinha ali que me gerou uma certa dúvida, mas eu tiro essa dúvida com o meu gerente e já venho te falar. Não se preocupe. Só apareceu isso na matrícula. Mas eu vi a matrícula. Todos aqui sabemos o que é matrícula, porque nós somos corretores de imóveis. A gente não trabalha pedindo ao cliente escritura, porque a escritura ela tem dia para nascer e dia para deixar de existir. Ela nasce como uma obrigação legal de ser um título passível de registro. Depois disso, depois de registrada, a sua vida deixou de ser útil. Você pode guardar na sua pastinha se você quiser, de recordação, porque aquele é o único documento que os nossos clientes assinam, né? Ele tem um carinho todo especial pela escritura, porque na matrícula não existe a assinatura dele. Então pode guardar com tranquilidade, mas nós profissionais, quando vamos analisar a documentação do cliente, o que a gente pede é matrícula. E ao analisar a matrícula, esse desinformado deixou passar uma palavrinha que matou todo o trabalho que ele fez. E essa palavrinha, ela entra na matrícula como uma averbação. Vocês já viram a matrícula? Nós temos, ela vem na ordem cronológica, numérica, começa do 1 e até onde vai, a história da vida do imóvel, e ela vai trazendo registros que são representados por R e averbações que são representadas pelo AV. E esta é uma simples averbação. Ela não aparece nem no registro, aquilo que a gente acha que é mais importante. E essa averbação matou o trabalho do desinformado. Uma palavrinha que diz: não pode ser alienado a nenhum título, muito menos por compra e venda. Perdi o trabalho porque não conheço, ia consultar o meu gerente, mas já estava falando de antemão, pela feiura da palavra, que ia ser fácil tirar. E eu vou dizer para vocês que é praticamente impossível, dependendo da situação. Praticamente impossível. O
que você vende? Imóvel? Para mim, tecnicamente, o vendedor do imóvel é aquele que eu qualifico no contrato como sendo titular do direito de propriedade e que naquele momento dele se desfaz. Esse, para mim, é o vendedor. Para mim, por força do disposto no artigo 723, que de todos aqueles que foram citados pelo presidente, é o mais importante, porque diz quais são as nossas responsabilidades, qual é o tamanho do risco que temos no exercício dessa profissão, que, quer queiram, quer não, alguém disse lá atrás que ela é importante, que necessitava de um conselho de fiscalização, de uma regulamentação própria, porque tratava de algo muito representativo, o patrimônio, e normalmente o maior patrimônio que a pessoa pode ter, o sonho de uma vida, um grande investimento, e precisavam de profissionais capacitados e de alguém que dissesse: se você falhar, eu tenho que te punir. Você não vai poder dividir esse mercado de igual para igual com aqueles que investem em capacitação, em conhecimento, que correm atrás, que se aproveitam da era da informação que vivemos. Você não vai poder dividir com essas pessoas esse mercado. É uma missão chata, mas que tem que ser feita, porque nem todos podem ficar no mercado, porque as pessoas correm muito risco com isso. Então alguém entendeu que era uma função exclusiva, editou a lei 6.530, depois o seu decreto veio regulamentar, dizendo que a intermediação imobiliária somente pode ser feita por corretores de imóveis. Não fui eu que inventei, foi a legislação. E por força da lei, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o negócio, sobre o andamento do negócio. Antes de 2010, esse mesmo dispositivo vinha: todas as informações que estiverem ao seu alcance. E essa expressão, que estiverem ao seu alcance, foi suprimida. Por quê? Nós temos que ter bola de cristal a partir de agora? Não. Por que tiraram, meu irmão? Porque daria margem da E o legislador quis o seguinte: olha, é isso mesmo que nós queremos de você. A responsabilidade é esta, sem margem para discussão. Se você falhou naquilo que você tinha como obrigação, pague. E aí vem o parágrafo único e diz: sob pena de responder por perdas e danos, ou seja, lembre-se da sua carteira quando falar disso com você, tá? O corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então foi a própria lei que disse: tenha cuidado, tenha zelo, tenha lealdade com o seu cliente, conheça aquilo que você faz, porque se você falhar em alguma dessas situações, você vai sangrar pelo bolso. E é disso que eu venho falar aqui hoje. São 10 situações, algumas realmente bastante inusitadas, mas outras que a gente conhece bem, vivencia e participa no nosso dia a dia. Eu não quero impedir que ninguém participe, eu não falo não pode, né, doutor? Mas, se você quiser participar, saiba o que pode acontecer. Responsabilidade civil é dever de reparar os danos provocados numa situação onde determinada pessoa sofre prejuízos jurídicos como consequências de atos ilícitos praticados, no nosso caso, por vocês. E ele pode acontecer de duas formas: por ação, quando eu faço, ou por omissão, quando eu deixei de ver a cláusula de inalienabilidade. Fiz você assinar um contrato, fiz você entregar o sinal para outra parte, a outra parte não tem condições de devolver porque estava se desfazendo do imóvel, e aí? Falhei ou não? Penso que sim. Hipótese 1:
Venda de imóveis sem o registro da incorporação. Para ficar mais fácil, eu vou pedir: permaneçam como estão. Quem nunca viu alguém oferecer a terceiros um imóvel em incorporação sem o necessário registro dela? Para ficar fácil, que aí ninguém precisa levantar. Porque todo mundo já viu, todo mundo já entrou sem saber o risco. Para facilitar e simplificar, em primeiro lugar, o que é uma incorporação? Em que situações deve haver o registro? A pergunta é: quando eu construí um prédio, um empreendimento, e depois que ficou pronto, resolvi vender, chamei você, corretor de imóveis, e falei: vem aqui analisar a documentação para que você saiba se pode ou não oferecer a terceiro. Você foi lá, viu a documentação e não existiu o registro da incorporação. O que você faz? Estou perguntando. Hã? Primeiro não vende, né? Calma, gente, calma. Muita hora dessa calma. Em primeiro lugar, não estou falando de incorporação, tá? Porque o prédio está pronto. Incorporação é aquilo que eu faço para vender na planta. Na planta. Então, se o prédio está pronto, você não precisa exigir aquilo que vocês chamam de RI, tá? Porque ele já está pronto, ele não é uma incorporação, existiu uma edificação. Agora, quando vai vender na planta, aí sim existe a incorporação, aí sim eu preciso do registro dela. Por quê? Alguém lembra do caso da Encol? Eu não lembro se eu já era nascido, não. Tipo Menudo. Não, Menudo é velho para mim. Paquito. Tá? Então, quem lembra do caso da Encol? É porque você vender algo para alguém que tecnicamente é um imóvel que a gente já tem uma ideia de segurança. Olha, estou comprando um apartamento, porque eu estou vendo ele ali que eu estou comprando, é diferente de comprar alguma coisa que eu não vejo. E nesse caso eu estou pagando o preço de imóvel e ele ainda não existe. Então o que é que eu estou comprando? Meu cliente quer saber. Porque ele foi lá e viu o apartamento modelo lindo. Depois de pronto, alguém já viu um apartamento bonito igual ao apartamento modelo? Já viu? Parabéns para a construtora. Parabéns. Porque eu nunca vi. Eles fazem mágica, cabe um sofazão. E depois que você compra, cabe um sofazinho. Normalmente é assim. Então, ele está comprando algo que pode ter piso de parquet paulista ou de mármore Carrara. Onde estará essa informação? Do memorial descritivo, que deverá estar na incorporação, no registro dela. E por que ele deve estar na matrícula? Porque aquele documento foi dado a ele publicidade. Todos têm acesso, todos podem ver. E não tem como o incorporador ao final te entregar algo diferente daquilo. E mais, lá está estabelecido qual é a responsabilidade de eventuais permutantes do terreno com a incorporadora. Se no momento em que a construtora quebrar, surge o instituto de os condôminos continuarem a obra antes dele, sem patrimônio de afetação, eles podem se reunir e continuar com a obra, rateando igualmente por todos, até para aquele que pagou à vista. Vai ter que pagar outra vez. E não adianta espernear. O instituto é: ou você paga, ou este condomínio pode tomar de você a sua unidade para leiloá-lo a terceiros. E o dinheiro será arrecadado pelo condomínio. Não cheguei ainda no patrimônio de afetação, tá? Mas ali pode estar estabelecido que, por exemplo, os permutantes do terreno não irão contribuir em caso de quebra. E se você estiver representando os permutantes da negociação,
você precisa exigir que a incorporação seja registrada, porque isso pode protegê-lo no futuro. Quando ele vai dizer, você falhou, eu vou ter que pagar de novo, o terreno já era meu e agora eu quero que você me indenize. É disso que nós estamos falando, tá? É exatamente disso. Então, nós temos uma lei, a 6.530, que diz que é vedado ao corretor de imóveis anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número de registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Então você cometeu uma infração de natureza disciplinar. Problema do CRES, chatíssimo, anuidade cara, problema, estou nem aí. Tudo bem que você não esteja, outros estão, mas que você não esteja. Aí vem a lei da incorporação e me diz o seguinte: é crime. É crime, tá? E nessas horas o que eu posso te dizer é, eventualmente, se houver prisão, se não vai haver, eu não vou discutir isso aqui agora, porque nós não estamos num processo, mas é crime, e eu não levo cigarro, não levo, tá? Eu não sei se o doutor leva para os clientes dele cigarrinho, mas eu não levo. Lá é um lugar que eu não gosto nem de ir, tá? E aí vem a mesma lei e diz, incorrem na mesma pena. Olha quem está ali de amarelo. Você, o corretor. Aí vem uma decisão judicial. Houve problema e a ação foi proposta. E a decisão final foi de que, descumprida aquela exigência de venda sem o registro da incorporação, aplica-se a multa do artigo 35, parágrafo 5º da mesma lei, que, pasmem, chega à monta de 50% do valor do negócio. E o corretor e o incorporador foram condenados juntos a esse pagamento. Valeu a pena? Então a gente precisa conhecer onde a gente pisa. E para que as coisas servem? Não é uma exigência inútil. Para que RI, né? Para quê? Para você não ter que pagar depois. Vai dar garantia para o seu cliente e, via de consequência, para você. Hipótese 2. Depósito de valor com promessa de desconto em conta de estelionatário. Final de ano é um perigo, tá? Neste caso aconteceu uma venda. Mãe e filho eram donos do imóvel e venderam por determinado valor. A imobiliária conhecida nossa em Belo Horizonte intermediou, tá? De repente, entre o Natal e o Réveillon, Olavo Bilac, deixa eu ver se o nome dele aparece ali. O nome do estelionatário era Olavo Bilac da Silva, tá? Ele apareceu e, poeticamente, como Olavo Bilac sempre foi, ligou para o corretor e falou: olha, fala para o comprador, eu sou sócio do fulano, tá? Ele está nos Estados Unidos, foi ele e a mãe passar o Natal nos Estados Unidos, e eu estou aqui representando, nós somos sócios, esse imóvel é nosso, fica tranquilo. Eu, Olavo Bilac, peço para que você ligue para o comprador e diga a ele que eu estou dando 25% de desconto para ele antecipar o pagamento da última parcela. O corretor afoito ligou para o dono e falou assim: Olavo Bilac, não mente. Se fosse Machado de Assis, a gente ia poder duvidar, mas não de Olavo Bilac. Então, Olavo Bilac recebeu o dinheiro e não era sócio de absolutamente ninguém. Depósito em conta corrente de estelionatário, negligência do corretor, culpa concorrente caracterizada. Foi pesado o pagamento desta multa, sem contar a devolução da comissão pela intermediação. Ficou dúvida? Suspeitem de pessoas com esse tipo de nome, tá? Fica a dica.
Hipótese 3, venda de imóvel por quem não era proprietário. E o que é pior, o cartório de notas entrou no negócio. Existia uma procuração, e pela procuração pública, esta pessoa que se dizia no direito de assinar pelo outro, foi lá e outorgou a escritura. Só que quem concedeu os poderes para esta pessoa não era o dono no registro. E todo mundo comeu a mosca, até o cartório. Responsabilidade de todos, vendedor que não era o real proprietário, declaração de nulidade do negócio, responsabilidade da corretora, imobiliária e tabelião do registro de notas. E pagaram o cara. É por isso que eu digo, procuração e escritura não são prova de propriedade. Isso é básico. E um tabelião engoliu essa. O profissional poderia ter evitado e não fez. Cuidado com a matrícula, tá bom? Venda de imóvel sem habite-se. Sabe o que é? Já viram como é que escreve? Eu já vi em várias formas. Inclusive habite-se, com TH, TZ no final, habite-se. Do jeitinho que o mineiro fala, o cara colocou no contrato. Declara que o imóvel tem habite-se. Eu falei, gente, é muito para mim. É muito para mim. Aliás, os nossos contratos no mercado imobiliário costumam ser uma maravilha. Um Frankenstein. Eu achei bonitinho aquilo ali e pus no meu. Aí depois eu achei uma cláusula mais bonitinha ainda que eu achei que combinava, Ctrl+V, Ctrl+C. E uma era totalmente contrária à outra. Uma não lava a outra. É legal, os contratos são legais. A gente sabe o trabalho que dá quando a gente vai enfrentar, né? Neste caso, habite-se é um alvará. Toda autorização que vem do poder público recebe o nome de alvará, tá? Este é mais um, é uma autorização que tem um nome diferente, se chama habite-se. Por quê? Quando eu aprovo uma construção, eu apresento um projeto à prefeitura, ela analisa e aprova, eu dou início à minha obra. No final, eu procuro a prefeitura novamente e digo, terminei, vem ver o que eu fiz. Aí a prefeitura manda aquele fiscal lá, no dia que ele quer, né, tudo demorado. Se ele for com sua cara, ele aprova qualquer coisa. Se ele não for, o ralo estava torto, não vai passar, não é assim? Esse é a tal do discricionário da administração pública, né, que mata a gente aos poucos. E ele diz, olha, você foi direitinho, vou te dar aqui o papelzinho, toma, pode usar. É a autorização que você tem para usar. Nesta hipótese, foi feita a venda de um imóvel que não tinha habite-se, e a forma de pagamento era sinal e a complementação do preço por financiamento habitacional. Pensa se passou. Pensa se a ficha foi aprovada. E adivinha quem indenizou? Dever da corretora é restituir ao vendedor do que despendeu a título de comissão em razão do desfazimento do negócio é inequívoco. E a decisão foi só nesse sentido, porque a parte só pediu isso, só a devolução da comissão. Ela foi bobinha. Porque se ela pedisse mais, levaria mais. Então, muito cuidado com o imóvel sem habite-se, para fins de locação, para fins de venda. Ah, quer dizer que eu não posso vender? Não, quer dizer que você pode sim. Só que tenha cuidado de colocar no contrato tudo aquilo que não é normal. Eu não vendo informação, então lance essa informação no contrato. Olha, este imóvel não possui habite, está em fase de obtenção, ou quem é que vai obter, ou se ele está comprando a si mesmo. Mas a forma de pagamento não pode ser essa. Isso eu tenho que saber.
Ah, é financiamento? Não, esse imóvel não serve para você. Aluguei um imóvel sem habite. Qual é a chance que a pessoa tem de um imóvel comercial, por exemplo, de obter o alvará de funcionamento? Certo. Então eu tenho que colocar no contrato de locação que não tem, que ele sabe que não tem, que a responsabilidade pela obtenção do alvará é dele e que se tiver algum problema ele vai regularizar a questão do habite. Contrato é informação, é vontade de um lado e vontade do outro. Aquilo que a gente combinou, põe no papel. Se não estiver ofendendo nenhuma legislação, é o que vai prevalecer. Aí, a partir do momento que o corretor consta, então, a situação da habite, você está resguardado? Ele está cumprindo o dever dele de prestar todas as informações, não é esse o papel dele? Sim. E você prestou documentalmente. Você lançou a informação completa no contrato que ele assinou, declarando ter ciência que não tem, que mesmo assim ele quis. É assim. É este o seu dever. Agora, se você falar assim, olha, nós sentamos na sala de reunião e eu avisei para ele, no momento de uma demanda judicial, gente, ninguém disse nada a ninguém. Ele vai culpar você, o proprietário, e você vai culpá-lo. Não, a pergunta é porque geralmente, para ter, no meu caso, quando tem habite, eu nem Se for para financiamento habitacional, você não vai poder, mas há imóveis antigos na cidade que não tem habite. E você vai abrir mão de intermediar essas transações. Se eu estou com dinheiro à vista, você me informou, eu tenho conhecimento que não tem o habite, ele consultou o advogado dele falou, para isso serve, sem problema, depois você resolve, põe no contrato que combinou. Agora eu não posso dar tchau para o imóvel, falar assim, tchau, porque o seu concorrente vai captar. Entendeu? Aliás, se você tiver algum concorrente que já está com raiva de mim nesse momento que eu te avisei. Mas eu tinha que avisar, você me perguntou, eu tenho aqui um dever de informação, tá? Venda de imóvel penhorado, já viram? Aparece para você na matrícula uma penhora, você está em vias de fechar o negócio. O que você faz? Desiste ou vai em frente? Sabe o que é penhora? Arresto, sequestro, ônus judiciais, extrajudiciais, aqueles bonitinhos todos que estão lá no seu contrato, que você copiou da internet. Aí a gente tem que perguntar, né, doutor? Às vezes vem até assim, os efeitos da cláusula constituinte. Porque o cara acha que é alguma coisa italiana, bonito, né? Sabe o que é o constituto possessório? Opa! Então, cuidado com os contratos. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Tem um nome, um tanto de nome bonito, até evicção está lá, né? Lindo. Respondendo a todo tempo pelos riscos de evicção de direito. Eu até decorei as cláusulas, elas são mais ou menos bem igual. Então, eu preciso ter cuidado. Penhora é um ato de execução. É quando alguém, por exemplo, que tem uma dívida, tá? Eu tenho um crédito, você me deve, eu vou ao judiciário dizer o seguinte, olha, fulano, me pague em 3 dias, ainda é 3 dias no novo CPC, né? Ainda é, 3 dias, porque tem muito tempo que eu não advogo, senão eu fico perdido também. Me pague em 3 dias, porque senão eu vou tomar o que você tem. Vou tomar para quem? Para mim? Pode ser, mas pode ser para que ele vá a leilão, é praça, tá, gente? Leilão de bem imóvel chama praça, mas só para a gente entender aqui, vai a leilão. Alguém compra, eu recebo o meu crédito, você fica com o troco se tiver. Se não houver troco, eu continuo te executando e penhoro outros bens. Isso vai aparecer onde? Na matrícula. Ricardo, você falou para mim que a matrícula é a novela da vida do imóvel. Por que diabos a gente tem que pedir uma tal de certidão de ônus junto? Já pararam para pensar nisso? O cartório ele tem 5 livros, o cartório de registro de imóveis, ok? O livro 1 é o livro do protocolo diário.
É de onde se extrai a certidão de ônus. Então pode ter chegado hoje uma ordem de penhora que, dependendo do cartório, aqui tem problema de cartório? Não, né? Mas aqui não tem problema com o pessoal do cartório. Tá? Dependendo do cartório, pode demorar. E eu acho que aqui tem o cartório que demora. Eu ouvi falar, eu tenho certeza. E ele pode demorar muito a levar essa penhora lá para a matrícula. Mas hoje, na hora que ela chegou, ela está na certidão de ônus. Porque protocolizou, aparece na certidão de ônus. Então a certidão de ônus é um complemento da matrícula. Aquilo que ainda não foi transcrito na matrícula estará na certidão de protocolo, com dia e hora que chegou. Por isso que eu preciso das duas. Certidão de ônus. Ônus, tá? Exatamente. Aí eu fui lá, tirei a minha certidão de ônus, todo mundo já assinou, está tudo pronto para vender, só falta o advogado aprovar a minuta do contrato. Falta muito, né, gente? Advogado não aprova a minuta de contrato fácil assim não, né? A gente tem que demorar um bocadinho, né? Aí a gente demora o nosso bocadinho lá, porque a gente precisa valorizar, né? Aí a gente troca o data vênia com o devido respeito, né? O uso discordar. A gente gosta de trocar, a gente troca mesmo. A gente atrapalha um pouquinho. Mas é de propósito, tá? A gente sabe o que a gente está fazendo. E até porque o corretor ganha mais que a gente. Eles ganham 6% e a gente cobra 2 mil para analisar o contrato. É justo? OAB, é justo? Estou brincando, tá, gente? É justo sim. E aí, aparece a penhora e surge para você uma decisão importante. O que fazer? Vamos seguir ou vamos parar? Para toda penhora, existe uma dívida. Em se tratando de penhora, não estou falando de sequestro, nem de indisponibilidade, estou falando de penhora. Para penhora existe uma dívida. O juiz tem uma obrigação legal de, todas as vezes que a parte quiser, ele pode substituir imóvel por dinheiro, equivalente ao valor da dívida. O que você vai fazer nesse momento? Vai pedir ao advogado para verificar qual é o valor do débito e vai dizer no contrato, olha, o valor do sinal será usado, eu estou entregando ele para o vendedor, mas ele vai ser usado para pagar essa dívida, ele será depositado em juízo, e a liberação da penhora acontece para que você continue com o seu negócio. Tá certo o que eu fiz? Tá não? Eu entreguei o dinheiro para o vendedor, o cara está devendo todo mundo, você acha que ele vai depositar em juízo? Então eu errei feio de propósito. O contrato é, fica o comprador autorizado a, em nome do vendedor, promover o depósito para a substituição da penhora. Porque se você entregar na mão do vendedor, sumiu o dinheiro. Ou alguém tem dúvida disso? Alguém aqui conhece algum devedor? Alguém conhece algum devedor? Não vale a gente mesmo, tá? Alguém conhece algum? Sempre tem. E devedor, normalmente, se ele tiver a opção de te pagar ou de tomar uma, onde que ele vai? A gente vai para a praia, a gente que é advogado, encontra um monte de devedor dos nossos clientes lá, no boteco, ó. Aí ele olha para a gente, finge que não vê, porque na audiência no mês seguinte ele tem que falar, doutor, eu não tenho como pagar mais que R$50 por mês, a dívida é de 150 mil. Eles têm a cara de pau de fazer isso. Então a gente conhece devedor, eles vão para a praia, tá? Aliás, se você encontrar um, fica a dica do advogado, ele estará ou em Porto Seguro, tá? Ou em Guarapari. Nesses dois lugares ele poderá estar, grande chance dele estar lá, viu? Exatamente. Ou aqui vocês vão em outra praia diferente dessa. Porque tem gente que vai para Nova Viçosa, mas aí é devedor que não vai pagar mesmo. Não adianta se achar otário porque ele foi para Nova Viçosa.
Estou brincando, eu já fui muito para Nova Viçosa. Itaipava, Itaoca, esses lugares todos eu já fui. E aí, eu posso, como é que é? Estava devendo. Você estava devendo. Pode ser, às vezes eu vou sim. Mas quando eu volto eu pago. Mas eu não encontro com a Semig lá no Espírito Santo. Ela não vai para lá, né? A gente sabe a quem dever, a gente aprende isso ao longo da vida. Responsabilidade do corretor pela venda de imóvel penhorado sem que nenhuma informação a esse respeito fosse dada. Indenização na certa. Hipótese 6. Venda de imóvel com vaga de garagem diversa da que constava da convenção de condomínio. Todo empreendimento imobiliário começa com a convenção de condomínio, só que ninguém faz. Todo mundo deixa para fazer a convenção de condomínio perto do fim. Esta é a praxe. E você faz a captação do imóvel, implanta para oferecer terceiro e coloca lá assim: vaga de garagem, leva o cliente, aquela linda, a melhor vaga do condomínio estava vazia, e você fala: é esta a sua vaga. Pintadinho, o amarelo estava assim, brilhando, parecia que foi você que foi lá um pouquinho antes e pintou no chão. Tá? Aí o cara, feliz da vida, volta e fala assim: maravilha, a minha vaga são 2 parcelas. E quando ele chega no prédio, a vaga que sobrou para ele é presa. Quase tem que dobrar o carro para poder estacionar. E ele descobre que foi enganado por você. Porque, como eu disse no início, nós vivemos a era da informação. Quando o cliente vai visitar o seu imóvel, ele já imprimiu e já guardou o anúncio. E se ele for sustentável, ele já salvou em PDF e guardou sem imprimir, porque o mundo não pode ficar gastando papel. Mas ele já fez, saiba disso. E não adianta você tentar corrigir o seu anúncio depois. E nesse caso, ele deixou de ter o cuidado de pedir a convenção de condomínio e acreditou simplesmente na palavra do vendedor. E quando foi para a justiça, um apontou o dedo para o outro: foi você que disse. Ele falou: não, cadê? Onde está a informação que eu te dei? E o corretor que trabalha com informação verbal, desculpe a palavra, ele se lasca. E ele merece se lascar. Quando alguém diz para mim que eu vou levar um termo, uma autorização de venda, e ele fala assim: eu não assino para ninguém. Você já conhece desse? Significa, meu amigo, se eu puder, eu não vou pagar absolutamente ninguém. E nós entramos nessas roubadas. E isso é problema certo no futuro. Então, o corretor que apresenta vaga de garagem equivocada presta um serviço defeituoso e ele foi obrigado a indenizar pela diferença de preço da vaga de garagem bem localizada que foi estipulado na sentença. E vem mais um caso de garagem, aquela que cabem 2. É uma, mas cabem 2. Já vendeu desse, gente? Já anunciou assim, gente? Põe um asterisco lá assim, coloca uma vaga, asterisco embaixo. Cabem 2 carros. E o cara tem um Jeep e um Land Rover Discovery 4. E o anterior que guardava 2 carros tinha um Uno e um Ford Ka. Daquele antigo, do primeiro, que é menorzinho um pouquinho. E aí o que você faz? Ele imprimiu o asterisco, cabem 2. Agora, amigo, faz caber 2. Cumpra a sua obrigação. Apartamento contendo apenas uma vaga de garagem compartilhada, ao invés das 2 anunciadas. Legitimidade da imobiliária, você vai entrar também no bolo, tá? Que veicula o anúncio configurado, recurso provido, indenização. Neste caso, houve o desfazimento do negócio e ela foi obrigada pela devolução do valor já pago. Hipótese 8, para a gente terminar. Vamos falar de locação um pouco. Quem aqui trabalha com locação? Quem aqui
Já recebeu na sua empresa um cliente falando assim: meu imóvel está com fulano, mas eu não estou gostando do serviço que ele está me prestando. Aí você imediatamente, automaticamente fala: traz para cá. Não é assim? Tira de lá, pô, realmente ele não tem prestado um bom serviço, não. Ele ficou velho, ele morreu, ficaram os filhos. Traz para cá. Aqui não dá problema não, é verdade mesmo. Aqui te garanto que não dá problema. Certeza de bom negócio, como se alguém saísse de casa querendo fazer um mal, né, para ser slogan de empresa. Certeza de um bom negócio. Alguém foi lá querendo fazer um mal por acaso, negócio? Não foi, né? Então é subestimar um pouco a inteligência dos outros. Só que esse imóvel era garantido por uma caução equivalente a 3 vezes o aluguel. É uma caução legal prevista em lei. Eu fui lá, busquei o imóvel, trouxe para cá, porque aqui eu sou bom, não te dou problema. Mas eu não me preocupei com a caução, não foi ele que recebeu, o problema dele para lá. Ao final, o locatário, ao término da locação, faz jus à restituição do montante, não podendo ser prejudicado em função da substituição da imobiliária. Assim, tendo a ré, você, assumido a administração do imóvel, tem a responsabilidade na devolução do depósito da caução. Você não recebeu e você vai pagar. Legal, não é? Justiça gosta da gente. Falou corretor de imóveis, eles enlouquecem. E para finalizar não, essa é a 9ª, falta só 18, está acabando, tá? Que a gente coloca 10 só para enganar todo mundo, vocês acham que vão ficar pouquinho tempo e acaba ficando mais. Primeira coisa que você faz na sua empresa quando a locação termina, você entrega um papelzinho para o locatário falando tudo que ele tem que fazer, não é assim? Faz o consumo final da luz, desliga, liga para a CEMIG, faz o consumo final da água, traz para mim uma declaração do síndico, os 5 últimos meses de condomínio, não é assim? Exatamente, e o inquilino foi lá e fez. Mandou desligar, amigo, estou desligando. Só que era um imóvel de alto padrão, com benfeitorias que poderiam ser retiradas do imóvel, do locador, e que tinha um sistema de vigilância de última geração. Quando eu mandei o inquilino desligar, ele é bonzinho, no final da locação eles são sempre bonzinhos com a gente, ele foi lá e desligou. O amigo do alheio passou, visitou e levou tudo o que ele quis: torneira elétrica, torneira de sensor de mão, vaso sanitário, porque o ladrão leva tudo, até rodapé ele leva. Eles não têm critério nenhum. Está aqui mesmo, eu também estou aqui, vou levar. O que você vai fazer com o rodapé? Não sei, vou levar, estou aqui, ué. Né? Vai que eu encontro alguém interessado em comprar um rodapé. Né? Eu vou lá no OLX, me aproxima todo mundo, fulano, João está querendo vender o rodapé, e Maria está querendo comprar o rodapé, o OLX anunciou, vendeu. Né? Aí levou tudo. Desligamento de energia elétrica que impediu o funcionamento do sistema de alarmes e facilitou a invasão da casa por parte de criminosos. Locatários que, ao desligar a energia elétrica, apenas seguiram a orientação da imobiliária para a rescisão do contrato. Desocupação dos locatários antes do arrombamento. Responsabilidade da imobiliária. Vai pagar tudo pro dono. E ainda no final, depois que você pagar tudo, sabe o que vai acontecer? Como ele gastou com advogado, ele vai levar o imóvel para o outro. Você perdeu o cliente junto, tá? Indenizou e perdeu o cliente. É bom? E locação de imóvel sem condição de habitabilidade, a gente finaliza. Aquele imóvel, aquele proprietário que tem 8 galpões alugados por 40 mil e 2 barracões onde ele foi criado. Aposto que você conhece alguém assim. Que você não aluga por R$150, mas ele não se desfaz daquele imóvel. E se você falar para ele, seu imóvel é muito ruim, tadinho de você, os galpões vão embora junto com os barracos. Porque ele tem um apego emocional com o barraco. Foi criado ali, tudo começou ali, né? E ele não vai se desfazer nunca. Você tem uma saída:
ou você assume o risco de ter que indenizar, porque esse indenizou o imóvel sem condição de uso, ou você mesmo paga o aluguel desses dois imóveis com o dinheiro da comissão dos outros e deixa ele fechado lá. Mas não perca os galpões, que o seu colega está de olho, tá? A concorrência é forte. E o que é que a gente pode fazer para diminuir esse risco? O que a gente tem adotado? Porque a gente vive essas situações todo dia. Inserir no contrato uma cláusula que o locatário declare ter visitado e vistoriado o imóvel antes de concluir a locação, bem como estar ciente de seu estado atual e ter constatado todos os seus vícios aparentes. Declara também que não houve qualquer promessa por parte da dona em efetuar qualquer modificação ou reparo, sendo por sua livre vontade concluir a locação desta forma, nada tendo a reclamar a este título posteriormente. É uma possibilidade de você alugar esses barracões, porque você pelo menos vai ter alguma coisa para discutir. Vai resolver? Não sei, eu não sou juiz, mas você vai ter alguma pega para discutir. Sem ela você não tem absolutamente nenhuma, a indenização é certa. Conclusão: sejam zelosos, com o patrimônio daqueles que te entregam para administração ou para venda. Analise bem a documentação, anuncie somente aquilo que se pode comprovar documentalmente, fiscalize o pagamento de encargos da locação, seja diligente na realização das vistorias iniciais e finais, esteja sempre atualizado e motivado. Um sem o outro não adianta, tá? Nesse mercado só os fortes sobrevivem, e eu vou mostrar por quê. Eu sou corretor de imóveis, não é? Então eu tenho uma visita agendada já com o seu Matias. Eu telefonei para ele ontem. O seu Matias se matou. Meu Deus, o caso é este que está aqui? Cacete. Mas ele morreu quanto tempo? 50 minutos. E esse cheiro? Vitaminas. Meu Deus do céu. Minha senhora, vamos entrando, com licença. Vamos entrando. O dono está aí? O dono, digamos que esteja, não é? Vamos entrar no banheiro. Principalmente a senhora gostaria de ver aqui. O banheiro é azulejos de primeiríssima qualidade, encanamento perfeito. Nós temos um aquecimento elétrico e os box. O box é muito importante que a senhora entre no box. Entre. Esse cheiro que a senhora está sentindo é um sifão que naturalmente vai ser consertado. O homem morreu. Mas nós tínhamos uma visita agendada com ele hoje. Mas ele cansou de esperar. Mas que falta de responsabilidade. Como é que se mata? Tinha uma cliente agendada e ele se mata. Na sala, e o que é que vemos? Vemos luz, muita luz. Luz aqui, luz ali. A sala é banhada por muita luz, porque tem duas janelas, não é? E duas janelas hoje em dia é muito raro, em ambos os lados, de um apartamento só. E a senhora vislumbra pela janela este maravilhoso choque arquitetônico. Veja, o chão é original, taco original. Não. Isso aí já é parquet paulista. Bom, o senhor não se meta no meu trabalho. Eu faço o meu, não me meto no seu, o senhor faz o seu. Não, mas isso vai sair, a senhora não se preocupe disso. Vai sair daí. Vamos trabalhar. E a senhora também pode verificar que onde é que ela vai. Por favor, volte aqui. Minha senhora, por favor, a senhora, onde a senhora? A senhora não está comprando um par de sapatos. A senhora tem que ver o apartamento um pouco mais. E a senhora, eu ligo, hein? Estamos chegando quase lá, eu tenho certeza. Meu Deus, os senhores são parentes do morto? Aqui está o meu cartão. Fique aqui no meu cartão. E eu vou, esse é o seu, muito obrigado. Eu vou estar no meu escritório até 5 horas da tarde. E os senhores me liguem, porque eu considero que nós temos um acordo. Não é? Meus pêsames. No mais, eu agradeço a todos e me coloco à disposição.